Olá, amigo. Muito obrigada por acompanhar a TV Terceiro Anjo. Hoje estaremos falando sobre educação domiciliar. Já estivemos entrevistando o pastor Gomide, também a Silvia Martins, e hoje estaremos falando com os filhos da Silvia. Estão aqui conosco o Christopher e a Christine. Muito obrigada por ter aceito o convite de estar conversando aqui conosco hoje. Prazer. Nossa, prazer. Bom, o Christopher hoje está com 21 anos, certo? E a Christine com 17. Então, vocês já têm uma história aí, já conseguem identificar bem como é que foi a história de vocês, da parte de educação, e conseguem já passar a opinião de vocês com relação a este assunto de a educação domiciliar. Vocês alguma vez assistiram à escola ou sempre tiveram a educação em casa mesmo? Foi sempre em casa mesmo. Sempre em casa. Vocês nasceram nos Estados Unidos, vivem lá até hoje, costumam vir ao Brasil mais para passear, fazer uns trabalhos voluntários, Raramente, certo? mas Muito bem. Mas vamos lá, vamos contar desde o começo. Quando foi assim que vocês entenderam que vocês estavam em uma educação domiciliar? Pode começar pelo Christopher. assim, desde o começo a gente sabia, vai lá, uns 6, 7 anos, sabia que tinha outras criancinhas que iam para a escola e que a gente não ia, era privilegiado e a gente não ia. Vocês entendiam isso como um privilégio? Aham, com certeza. Ok. É. Sentiu em algum momento vontade de ir para a escola também, Christine? Acho que um pouquinho, quando eu era criança, só a farra de estar com outras criancinhas, isso, aquilo, mas eu entendia mesmo que era melhor em casa e eu fiquei feliz e contente com isso. Ok. Vocês tinham alguma rotina em casa? Não específica. Rotina flexível. Isso. Flexível? Tinha as coisas que a gente tinha que fazer naquele dia, mas a gente que precisava encaixar no dia. Vocês Quando decidiam o fazia. momento que vocês tinham que fazer as tarefas? Certo. Isso. Então tinha coisas que tinha que fazer antes do jejum, daí tinha outras coisas que tinha que terminar antes de dormir, tipo praticar a música, os estudos, os trabalhos, dar comida para o cachorro, coisa assim, né? Entendi. As responsabilidades que tinham que estar criando já. E daí tudo isso a gente encaixava no dia. Entendi. Vocês tinham algum convívio com outras crianças, assim, na idade mais tenra? Até os 14 anos, a gente tinha uns amigos da igreja, a gente convivia bastante, toda semana normalmente a gente ia para casa deles, ou eles vinham para nossa casa no sábado almoçar, e então a gente tinha, e bastante deles eram homeschooled, eles faziam escola domiciliar. Então vocês se identificavam. Sim. Christine, você sentiu algum momento, assim, deixada de lado pelos amiguinhos que iam à escola ou não? Era o tratamento Porque era eles normal? entendiam também e eles gostavam da gente, então não era problema para eles ou para nós. E a maioria da nossa interação não era durante a semana, então a gente não estava discutindo coisas da escola, não tinha tempo que eles estavam na escola e a gente não estava, e a gente interagia, né? E então era mais... Não tinha muito problema disso, não. Entendi. Nesse tempo, agora ainda, vocês viviam na cidade ou vocês viviam mais afastados? Não, mais afastado, sim, com certeza. Desde criança, Sim, vocês sempre. sempre viveram mais afastados. Isso foi bom ou foi ruim? O que vocês acham? Eu acho que foi bom. Tem mais tranquilidade, paz, você tá no meio da natureza, você aprende as coisas da natureza. Então, eu acho uma vantagem muito grande. Quando veio aqui para São Paulo e fico um tempinho na cidade, ou Curitiba, qualquer coisa, assim, eu penso, como é que uma criança vai sobreviver a isso? Que você fica trancado, né? E literalmente, né? Para entrar dentro de casa tem 3, 4, 5 portões, chaves, né? Mas você quer esticar as pernas, é complicado, né? Onde a gente mora, a gente abre a porta e corre, a gente Vocês vai estão trabalhar na livres. horta. Livre como Questão cordeirinho. de segurança também? É muito mais simples, né? Se não quiser, não precisa nem trancar a porta. Entendi. Com relação à parte acadêmica mesmo, quando que vocês começaram a pegar nos livros? Eu peguei lá pelos 10, um pouco depois Os dos 10 10. anos que começou realmente a estudar Mais os ou também? menos livros. por aí.
E a mãe sempre estava do lado, ajudando a mãe ou o pai? Ou vocês já conseguiam desde o início já ter uma autonomia, já... Assim, antes dos 10, antes de entrar os livros, a minha mãe ensinava com as coisas do dia a dia. A gente aprendeu a ler, a gente aprendeu a fazer bastante matemática e tudo, antes de sentar e estudar os livros. Então a gente estava acostumado com ela dar alguma coisa para fazer, alguma coisa para pensar, e a gente trabalhar nisso. Então, depois que a gente começou a usar os livros, acho que continuou mais ou menos o mesmo esquema, que ela falava, faça esse probleminha aqui e veja como é que... Veja se você consegue descobrir como fazer. E Se tivesse alguma dificuldade, ela ajudava, a gente mas pedia ajuda. ela incentivava a aprender, sabe? Aprender naturalmente. A aprender por experiência. Mas ele sentia muita interação. Mas não era que ela sentava na nossa frente e falava 40 minutos de lecionar. E daí começava. Entendi. Vocês, entre vocês mesmos, vocês se ajudavam? Vocês, cada um estudava no seu momento, no seu quarto? Como que era? Às vezes ele me ajudava. Mas era mais Mas raro. era bem Ela raro, bem assim. independente. E ele também tava bem mais avançado do que eu, então... A gente não estudava junto, diferentes. né? E para ensinar para ela, ela gostava de aprender. O estilo de aprendizagem dela é de aprender sozinha. Então eu não ajudava muito. Entendi. Então Mas já... de vez em quando ajudava. A música foi algo muito importante na vida de vocês também, né? Então, assim, diga pra gente qual foi o instrumento que vocês aprenderam e com que idade que vocês começaram a estudar. O nosso pai ensinou piano para nós dois. E, além disso, eu aprendi o violão e o violoncelo. E eu aprendi o violino. Violino. Eu tinha 7 anos quando eu comecei o violino. E você tinha quantos anos? Eu acho que o piano nós dois começaram lá pelos 6. E daí eu comecei o violão aos 8. Eu que pedi. Eu falei, mãe, eu quero aprender o violão. E daí ela falou, tá bom. Mas, assim, foi... Não é quero agora e daí não quero mais. Então teve um contrato que... Se você quiser aprender violão, a gente compra o violão, a gente paga o professor, a gente leva para as aulas. Mas você quer mesmo, então você vai ficar com o negócio por 1 ano. Vai vir a hora que você não quer mais praticar, você quer desistir, não quer mais ir para a aula. Mas se você quiser aprender, você tem que dedicar 1 ano. Depois disso, a gente pode reavaliar e daí você pode desistir. Né? Ou continuar. Ou continuar. E vocês decidiram Continuar. Interessante isso, porque normalmente as crianças, elas são muito... decidem uma coisa, quer, mas depois nem queria tanto, né? E às vezes para o pai é difícil, falou assim, nossa, e agora? Eu vou forçar. Que ele falou que queria, não queria. Então foi interessante que sua mãe conversou isso com vocês antes. Porque então vocês já entraram nisso ciente, que pelo menos 1 ano vocês iam ter que estar... E se a pressão vem de fora, o progresso não vem. Porque música, como muitas outras coisas, tem que vir de dentro. Né? A dedicação tem que vir de dentro. Então, a minha mãe foi muito sábia em trabalhar com a nossa motivação. Que a gente deu a palavra que, sim, eu vou vou dedicar esse tempo. Eu que decidi, eu que escolhi. Quando é a escolha da criança, ela se dedica muito mais. E tá já ensinando a questão, poxa, eu dei minha palavra e agora eu vou ter que cumprir, né? Já é um e se a gente esquecesse, ela lembrava. Lembrava, né? E na vida social de vocês, a música fez diferença? Sim, não. Com certeza. Porque assim, você chega num local e só de tocar um instrumento, as pessoas já meio que começam a te conhecer. Entendi. E ainda mais se tem algum grupo de música. Aí eles já te convidam para fazer parte, começam a incluir, e aí é muito mais fácil interagir com os outros. Entendi. É interessante em 2 aspectos. Você se interage. É que você interage com os músicos, né? Como ela estava falando. E daí entra num grupo rapidinho, né? Mas outra coisa é quando você toca na frente de uma igreja, de qualquer reunião, o pessoal te reconhece e parece que perde medo de falar com você. Ou pelo menos de 20 pessoas aleatórias, elas te reconhecem e vão falar com você. Então é muito mais fácil Você não se sente de lado, se sente parte. Vocês acreditam que é importante para filhos, para crianças que fazem homeschool, que fazem, né, têm educação domiciliar, fazer um instrumento, ter esse relacionamento com a música?
É importante ou depende de cada família, depende de cada filho? O que vocês acham? Quando você vê na Bíblia, parte da escola dos profetas era música. Então a gente vê que para Deus é importante. Né? Se para Deus é importante, deve ser importante mesmo. E pelas razões corretas, né? Para louvar a Deus, para ajudar os outros. E, então, não por uma questão de, eu quero tocar porque eu quero ficar famoso, ou eu quero Não só que os as aspectos pessoas sociais. Então, uma questão de honrar a Deus com isso. Entendi. De ter esse recurso para louvar a Deus. Que é a música é muito poderosa, né? Mexe com as emoções. Ajuda que a gente esteja num estado de mente que a gente pode louvar ou estar mais arrependido, né? Então, é um talento que pode ser desenvolvido e é muito valioso. Então, para as minhas crianças, eu certamente quero que elas tenham a oportunidade de aprender música. Sim. Mesmo que seja voz ou canto, é o mais importante. Sim. É engraçado que quem está envolvido com a música normalmente deseja isso para os seus filhos também. Porque sabe o benefício que tem, né? Sim. Tanto para a mente, quanto para o louvor, quanto para, às vezes, até um momento que você quer, sei lá, tá em relaxamento, tá? Você procura música, um instrumento, algo que você gosta de fazer, aprendeu a fazer, né? Principalmente quando a música é de louvor a Deus, né? Isso aí já te traz paz, um momento que, querendo ou não, um momento ou outro a gente sempre está aflito, passa por algum problema. E a música normalmente é algo que acalma. Isso está até na Bíblia, né? Isso. Com Davi. Com Davi, que chamava lá. Mas, mesmo a música sendo muito importante, não é a coisa mais importante, né? A gente vê no Conselho das Filhas de Profecia que se tiver entre aprender piano e trabalhar em casa, fazer o lavar louça, aprender a cozinhar, fazer essas coisas, esquece do piano, né? É muito mais importante aprender fazer as coisas práticas, os trabalhos práticos, porque qualquer um pode sobreviver sem música. Sim. Não é uma vida mais legal, mas dá para sobreviver. Mas sem saber fazer as coisas práticas da casa, deixar limpo, higiênico, fazer comida, preparar comida gostosa e saudável, né? E isso afeta a vida muito mais diretamente. Eu acho que é ter o equilíbrio, né? Não ir completamente para um lado e esquecer das outras coisas importantes também. Por falar nessas tarefas da casa, né, que todos precisamos saber, porque a gente nunca sabe o dia do amanhã, se vamos ter alguém para fazer pra gente, né? Vocês aprenderam bem essa tarefa. No estilo de vida de educação domiciliar, é bem forte essa questão de os filhos ajudarem nas tarefas de casa? Sim, porque assim, é no viver, né? E no viver essas coisas são normais. Então a nossa mãe sempre procurou nos incluir nas coisas, nos deveres da casa, no cozinhar, ensinar a fazer essas coisas. Então, sim. Desde que idade vocês já estavam incluídos aí nessas tarefas? Pequeno. Desde pequenos. Aí mais a sério, pra mim, a história de ajudar a cozinhar, quando eu já era uns 13 anos, tinha uns 13 anos. Mas assim, de tomar responsabilidade da cozinha, né? Com 13 anos já. Quando que você tomou completamente? 14. Aos 14. Ela já estava cozinhando para a família. Agora, enquanto a gente está no Brasil, ela cozinha toda a comida para meu pai, deixa congelado, né? Cada refeição individual para 4, 5, 6 semanas de uma vez. Que legal. Então, isso que foi levado a sério, né? Mas interagir na cozinha foi desde... Eu não lembro de não interagir. Entendi. Né? A mãe já foi incluída vem me ajudar aqui, Isso. vamos trabalhar Pega isso aqui para mamãe, põe isso aqui. Sim. Mas outro aspecto do trabalho prático é que educação é o quê? É um preparo para a vida. Né? Então, o que a gente devia procurar ensinar? São as coisas que são necessárias para a vida. Né? Muitas vezes a gente pensa a literatura, matemática, ciências, e tudo isso é importante para a vida, né? Mas é o mais básico. Muitas vezes a gente põe muita ênfase nessas coisas sem cobrir o básico do básico. Sim. Né? Daí a pessoa sai com uma cabeça enorme, né? Sabendo muitas coisas, mas impotente, que não consegue fazer as coisas. Então o aspecto prático do homeschooling é muito forte, deveria ser muito forte. Interessante. Hoje a gente vê na escola que desde uma série, um ano, assim, bem quarto ano, quinto ano, eles já estão tentando ensinar para as crianças a parte de
artigo, de escrever, tudo conforme a BNT e tal. Vocês que estavam na educação domiciliar, vocês ficavam em cima disso também? Vocês têm um preparo, por exemplo, se vocês tiverem que escrever um artigo, tiver que fazer algum estudo assim mais aprofundado, vocês foram orientadas com relação a isso? Vocês mesmos estudaram sozinhos e perceberam, quem sabe, nas leituras, como é que se faz? Porque eu sei que vocês já estão na faculdade, Certo. né? Então, assim, hoje em dia, quem chega lá já tem uma base. E com relação a quem faz o ensino domiciliar, chega com essa base também? Então, no mais que a gente trabalha no prático, também tem o intelectual, né? E você perguntou a respeito de escrita, leitura e tal. Essa é uma coisa interessante. Como é que a criança aprende a falar? Tem falar e ouvir, né? Ouvindo é que ela aprende a falar. E não precisa ninguém ensinar, né? Então, do mesmo jeito, foi com a escrita, na nossa experiência. A gente praticamente não estudou como escrever. A gente lia. Nem soletrar. E soletrar em inglês é uma coisa complicada. Sim. Porque cada palavra tem uma regra diferente. Mas a gente cresceu sabendo soletrar muito bem. Porque a gente lia bastante. A gente gostava de ler. Minha mãe dava livro de missionário, de biografias, muitas coisas diferentes. Então, assim, a gente aprendia a soletrar. E também a escrever. Nunca foi uma coisa que eu gosto de fazer muito. Escrever é uma das matérias que eu menos gosto. Português, inglês. Mas quando chegou na faculdade, foi o primeiro inglês, a primeira aula de inglês, eu tinha que escrever umas 3 redações, né? Quando chegou o final do semestre, o professor pediu se ele podia usar a minha redação como exemplo de uma redação bem escrita. Olha. Uau. Então, aprende. Quem faz a escola domiciliar aprende isso. De uma maneira mesmo natural. Mesmo que não goste muito. Sim. Mas De uma maneira natural, não uma maneira forçada. E uma coisa interessante, você estava falando da gramática e tal, que eles começam cedo a tentar ensinar. O cérebro da criança, a parte do cérebro que domina gramática e todos os aspectos da língua, não desenvolve até uma certa idade. A gente querendo que as crianças desenvolvem mais rápido, que ficam melhores, começa a introduzir essas partes da gramática mais cedo, antes dessa área do cérebro amadurecer. E daí dá morro em ponto de faca. Não está pronto Não está pronto para receber. Depois de um tempo, a criança começa a entender. Não foi porque ela estudou bastante, foi porque amadureceu. Chegou o momento. É. E aí, numa educação domiciliar, respeita isso. Certo. Respeita-se, né? Teve muito isso com aprender a ler. Que a minha mãe sempre brincava com as letras. Como é que é o som disso? Como é que essa palavra começa? O k, Christopher, k, né? E então ela via épocas que a gente estava muito interessado, tanto eu quanto a minha irmã, muito interessado no som das letras, como é que escreve o meu nome, essas coisas. E daí tinha época que não tinha nada, não tinha interesse, não demonstrava nada. O interesse às vezes estava em outra coisa. Interesse em outra área, né? E minha mãe, tá fazendo tanto progresso, por que parou? Né? E daí, de repente, volta, mas muito adiantado. Sim. E dá um estirão. E daí para de novo. Né? Quando a minha mãe achou que eu estava prestes a aprender a ler, eu dei uma parada dessa de 6 meses. E eu achei que ia aprender agora. Assim. E daí, do nada, eu falei, mãe, eu vou ler um livro para você. Ela falou, tá. Vai fazer que tá lendo, né? Vai contar a história e apontar para as letras. Daí eu peguei o livro, Meus Amigos da Bíblia, eu acho, alguma coisa assim. Peguei a história do Daniel e comecei a ler. E ela, como assim? Não acredito. Faz 6 meses que você não tenta ler nada. Né? Porque você sozinho provavelmente pegava o livro, olhava e tal, e quem não sabe lembro. sozinho. Mas, do nada você descobriu que você estava lendo também? Eu cismei, eu quero ler. Entendi. É que nem comida, né? A gente come uma refeição e daí para, né?
O corpo precisa de energia, precisa de tudo isso, né? Mas a gente dá uma pausa. Quando a boca dá uma pausa, daí o estômago começa a funcionar, né? Ele fica lá 4, 5, 6 horas e daí vai de volta para a boca. Agora é a hora da boca trabalhar de novo, né? Então, com a mente tem a mesma coisa. Você põe o conhecimento para dentro, mas só conhecimento não basta, né? Você tem que digerir. Fica digerindo. Você tem que saber aplicar, né? E isso demora um tempo. E com o homeschooling você tem a oportunidade de digerir. Essa é uma desvantagem da escola comum. Que não dá esse tempo, né? Não dá esse tempo para todo mundo, porque tem uns que digerem mais rápido, estão prontos para a próxima coisa. Tem outros que ainda não estão prontos e já estão apresentando. Então uns ficam esperando, outros ficam apressados e daí não aprende tão bem. Você lembra que estudou alguma coisa da matemática, mas você não aprendeu. Entendi. Olhando assim, lembrando os métodos que sua mãe usava, o que você achou mais interessante? Qual método ou maneira que você gostaria realmente de repetir com seus filhos? Vocês querem fazer homeschool com os filhos? Começa por aí, né? Acha positivo? Tem um ponto, vocês acharam algum ponto negativo, assim, que talvez deveria melhorar, mudar com relação a isso? Olha, eu com certeza faria isso com meus filhos. Eu vejo muitas vantagens e eu acho muito difícil achar uma desvantagem. E acho que a história do método que a minha mãe usou, eu acho que é essa história de aprender na vida, que é a essência da educação domiciliar, né? É aprender no dia a dia e tá lá para ajudar seus filhos. Porque também não é uma coisa de deixar seus filhos pro lado e continuar com sua vida. Não, você tá lá para os seus filhos, tá vivendo a vida com eles, ajudando, ensinando, conforme o dia vai. E você, o que você acha? Você vê algum ponto negativo, alguma falha, né? Você encontra alguma falha nessa educação? Assim, a educação reflete muito o educador, né? E sempre tem os pontos fortes e os pontos fracos. Mas como sistema, como princípio, eu vejo que esse é o jeito certo, né? Esse foi o jeito inicial, desde Éden, Abraão, Noé, Abraão, até eles fracassarem, né? Os pais, e daí que começou a entrar a escola dos profetas, porque os pais não tinham feito o trabalho. Daí que começam as escolas cristãs, né? Que são melhores do que uma mundana, mas já é o segundo, terceiro plano. Mas o original é que os filhos aprendem a viver vivendo com os pais. E é isso que eu quero fazer com os meus filhos. Que legal. Com certeza. Christopher, você tem uma experiência muito interessante com relação ao celular. Que seus amigos, numa idade, acho que de 12, 13 anos, já tinham celular e você teve interesse também de ter. Certo. E aí você pediu para sua mãe. Conta aí, como é que foi toda essa história? Então, mais ou menos essa idade, 12, 13 anos, os meus amigos da mesma idade, um pouco mais velhos, começaram a ganhar celular. Eles têm celular, eu também quero, né? É uma coisa de criança, né? Vê o outro quer. Daí, eu comecei a pedir para minha mãe. E ela falou, você tem... por quê? Eu assim, tem 3 razões boas. 1 amigo, 2 amigos, 3 amigos. Isso não vale, né? Não, para ela não bastou. Daí, ela falou, para que você quer um celular? E eu, para comunicar com os meus amigos. Ela falou, mas você pode comunicar com eles, pode chamar de casa, eu tenho celular, pode chamar. Eu falei, não, mas eu quero ter o meu celular para poder comunicar com eles. Mas o que você quer saber? Esse pessoal, o que eles ficam falando? Eles só falavam, o que está acontecendo? Nada. E você, o que você está fazendo? Nada. Daí, mas eu quero ter o meu, eu quero segurar e carregar. A minha mãe falou, tá bom, pode segurar o meu. Não, mas você não está entendendo, não é isso. Falou, então tá. Não sabe dar uma boa razão, não vai ter. E assim, não, mas eu estou juntando dinheiro, eu posso comprar. E esse plano vai ser mais barato, com 2 vai ser mais barato que com 1, e isso, aquilo.
E ela fez PFM, não deixou. Falei, tá bom, vai fazer o quê, né? Não vou receber mesmo, posso desistir. Daí ficou assim, eles com os telefones, interagindo mais um com o outro, né? Compartilhando coisas um com o outro, e eu pro lado de fora. Mas, ao passar do tempo, eu vi que a gente começou a ver que as coisas que estavam compartilhando um com o outro, a interação que estavam tendo, não foi para o melhor, né? Daí, uns começaram a ouvir, ou todos, né? Ou música mais mundana, começaram a ficar doente semanalmente, no sábado. Daí faltava da igreja, né? Começaram a... Isso eram amigos que faziam homeschool também. E todos. E tem interesse numa menina. E tem interesse começavam no menino. umas coisas não eram naturais, sabe? E daí, namoro que começava, que ficava muito difícil de parar. Porque mesmo da pessoa se mudar, se mantém em contato. E começa de novo e para, e começa de novo e para. E no fim, alguns começaram a usar drogas, outros dois, eu sei, começaram a viver com a namorada, né? Ficou uma diferença muito grande, né? Eu não digo que foi tudo devido ao celular, mas o celular facilitou isso. Porque eles podiam comunicar entre si, podiam manter o contato, eles podiam compartilhar essas coisas que não são boas. E começou com o celular. Isso. Então eu vi a sabedoria que Deus deu à minha mãe de não deixar, mesmo com todas as minhas razões boas que eu tinha. Então, para usar um celular é bom ter um pouco mais de responsabilidade, maturidade, realmente para saber. Primeira coisa, que E poder, ter uma né? necessidade também. Exatamente. Para ter um celular tem que ter uma necessidade. Não só Com pra a ficar. maturidade também. E supervisão, vamos dizer, conselhos e... Para você foi a mesma história? Você já tinha aprendido com a dele? Ainda não tenho celular, porque eu não tenho a necessidade ainda. Entendi. Então, sim, eu também queria, mas eu vi também o que acontece. Entendi. E você comentou aí de namoros e tal. Você tem 21 anos, já namorou alguma vez? Não. Não? Ainda Você com 17? Não. Não? Isso é uma questão de escolha? Como a gente acabou de falar, para ter celular precisa de ter necessidade, né? Sim. Mesma coisa para namorada. Para namorar tem que ter uma necessidade. Qual que é o resultado do namoro? É o casamento, né? Então, até agora eu não tive necessidade nem condição de casar, né? Então, nem de namorar, né? Entendi. Porque o nosso foco de namoro, de tudo que envolve, é para o casamento, para começar uma família. E a gente tem conselho de, se você não tiver... Enquanto você está na escola, não é hora de começar uma família. É de focar nos estudos, né? E enquanto você não tem condições também, não vai casar e daí ficar pedindo dinheiro. Sim. Então, a gente não namorou até agora porque não está na hora. E cada época tem sua responsabilidade, né? Agora a nossa responsabilidade é terminar os estudos. E também a maturidade, né? Ainda somos novos e ainda tem uma parte até mental para desenvolver. Amadurecimento, né? Amadurecer. Isso. Mas como que fica a questão de sentimentos? Nunca desenvolveu um sentimento por alguém? Vocês conseguem bloquear isso aí também? É o que você faz com o negócio. Então, o sentimento vem, mas você tem a escolha de cortar. Bem no comecinho, é muito mais fácil. Então, você tenta evitar pensar na pessoa. Senão, você pode até sem comunicar com a pessoa, sem tudo. Se você ficar pensando... É que paixão é uma coisa mental, né? É dentro, não é de fora. Né? Então você pode ficar apaixonado por alguém que não existe, né? Tem um romance na cabeça. Então tem que ser controlado desse lado. E também orar e pedir forças. Porque somos humanos, né? Mas se Porque a gente quiser... A emoção é uma coisa muito difícil de controlar. Sim. E se quiser, a gente tá querendo ir atrás dos caminhos de Deus. Então, Ele vai ajudar nessas Mas é isso, o importante é ter foco. E é o que você falou, se pinta
prematuramente, ainda dá tempo de cortar, né? Bloquear. É Porque igual a fome. o Espírito de Profecia fala que nós devemos controlar nossos pensamentos, né? E não é ser por todos os controlado lados, por eles. justamente. É. E que a razão devia dominar a emoção. Mas é que nem fome. Não é toda vez que a gente tem fome que a gente come, né? Então, a gente pode bloquear antes de se tornar uma coisa muito forte. Sim, E é o que a gente busca fazer. interessante. E por que vocês acham que hoje em dia é tão difícil controlar o emocional? Os jovens hoje em dia parece que estão com uma dificuldade muito grande. É alimentação? É algo mais? O que vocês acham? Então, o plano de Satanás é fazer com que a emoção domine a razão, né? Porque daí ele consegue manipular mais facilmente, né? Quem que vai racionalmente falar, eu quero estar do lado que vai queimar no lago de enxofre, né? Ninguém vai. Mas por emoção, eu quero fazer alguma coisa, né? E como é que ele faz a emoção dominar? É através da alimentação, através do que a gente assiste, né? Porque muito do que a gente pensa, tudo que a gente pensa, vem do que a gente assiste, ouve. Sim, né? está alimentando a mente. Então, a gente segue o princípio de Filipenses 4:13, 4:8, que a primeira coisa que fala, o que for verdadeiro, né? Pense nisso, né? Então, nisso já cai muito filme fora, muito livro, a maioria dos romances não são verdadeiros, né? Então, e por não tá alimentando a nossa mente com filme de romance, vídeo, música também. E as conversas também. O que a gente Porque conversa. tem sempre as pessoas que vão conversar sobre Que sempre isso. puxam o assunto para esse lado. Isso, aí você corta. Porque você não vai ficar fazendo mais difícil pra você mesmo, né? E eu acho que até na alimentação física tem comida que é estimulante, né? Sim. Que estimula a parte mais baixa do cérebro. Então, a carne tem muito hormônio e é estimulante. Como é que chama? Até pimenta e alguns temperos têm esse efeito que estimula as emoções, né? E fortalece isso. Isso é a última coisa que a gente quer fazer. Lutar contra o sentimento já é difícil o suficiente, não vou fazer pior. Entendi. Não quero fazer pior. Isso aí, a questão de escolha, né? O que você quer para sua vida e escolher para seguir nesse rumo. Voltando à analogia da comida, você resiste à fome, né? Mas você não deixa toda a comida exposta, né? Para ficar sempre vendo e pensando. Sim. É a mesma coisa. A batalha não é só quando você conhece alguém ou começa a ver esse sentimento. Já começa muito antes. Você se prepara já para as coisas que virão, assim. Como que você vai agir, as decisões. Interessante. Hoje vocês estão na faculdade, né? Você está no 3º ano de engenharia mecânica. Acabei de terminar o 3º. Acabou de terminar. E você entrou no curso de naturopatia, mas faz à distância, ensino à distância. Decidiu ainda não frequentar a escola, né? Gostou mesmo. Gostei muito. Muito bem, mas vamos primeiro com o Christopher. Como foi entrar na faculdade? E como foi a adaptação lá agora tendo um professor? Vários, porque eu sempre teve. Uma. Sim, é um por vez, entrando e saindo da sala, assim, né? Então, foi uma sequência, né? Primeiro, eu só fazia a escola em casa até os 16, o fim dos 16. Aos 14, eu comecei a fazer um curso à correspondência que já era um pouco mais estruturado, mas eles te davam matéria e você fazia a prova quando quisesse, da onde quisesse, né? Então, mas tinha que fazer prova para cada matéria e tal. Daí, aos 16, eu comecei a frequentar o 3º grau, né? Comecei o 3º grau enquanto eu ainda estava no ensino médio. Você fazia algumas matérias da universidade. Certo. E assim, para contar para os dois. E depois de 2 anos disso, eu fui para a universidade de 4 anos. E então, foi aos passos, né? Aos poucos. Mas foi assim, quanto mais eu entrava na escola, menos tempo tinha para aprender. Para estudar, fazia bastante, né? Fazer tarefa, muita tarefa. Mas o tempo de aprendizagem diminuiu demais.
né? Você então sentiu que você gastou mais tempo estudando, mas para fazer as tarefas, mas o aprendizado diminuiu. Com certeza. E, assim, um dos primeiros semestres que eu estava na faculdade, eu fiz História. E tem um livro grossão assim, muito bom o livro. E tinha que ler metade daquilo para terminar a matéria. E eu dali ler, todo dia, antes da comida, durante a comida, minha mãe lia para mim, depois eu lia para minha mãe, enquanto ela comia, a gente revezava. Porque tinha muita leitura, eu não estava dando conta. Olha. E, Isso porque você gostava de ler. e a leitura que o professor deu é para ler, não é? Sim. Né? Mas chegou o fim do semestre e eu fiquei com 8, que lá não é muito bom, é um B. E eu fiquei muito chateado. E como é que pode eu, dedicado e estudando demais, não sou burro, não me considero Tentando burro, aprender a matéria, né? Sim. Realmente. e não dá Se conta. esforçando, estudando e ainda não conseguiu a nota desejada. Então minha mãe deu a ideia de perguntar para os colegas como é que eles faziam. Perguntei e eles falaram: leitura? Não. Você dá uma leitura rapidinho para ver a respeito do que está falando. Daí quando vem a hora da redação, você joga tudo no Google e busca a resposta e argumenta por seu lado. Falei, sério? Mas uma pessoa falou isso, outra pessoa falou. Falei, então vai ver que é assim. Daí quando eu fiz a outra metade dessa classe, eu assim, nem abri o livro. Eu deixei numa gaveta. Comprei e deixei na gaveta. Daí eu segui esse método de não aprender. Buscou e conhecimento só de argumentar. outro e só... Buscar alguns fatos assim e argumentar como se você soubesse, como se você tivesse certeza. Blefar, né? E naquele eu tirei 10. Olha, O que é isso? Não li nada. Não, quase não estudei. Mas foi assim. Esse foi um exemplo muito nítido para mim. Mas, em geral, essa foi a minha experiência na faculdade. que te marcou, assim, pro negativo. Que você tem muita coisa para fazer e muito pouco aprendizagem. Entendi. E para você, Cristine, como é que foi? Você está no primeiro ano Sim. do curso? Para mim tem sido um pouco diferente, porque a escola com que eu estou estudando está mais virada para esse lado de aprendizagem verdadeira e a educação, verdadeira educação, né? Então, eles querem que se aprenda mesmo e tem muito dos princípios divinos nas matérias. Então, tem sido muito bom, eu estou aprendendo muito. Você está fazendo uma faculdade cristã? Sim, adventista. Adventista, que Sim. bom. Então você está tendo esse privilégio. Sim. E que livros que você está quanto estudando? tempo o curso? 5 anos. 5 anos. E é na área médica? Sim, médica natural. Legal. Muito bom. Ela tem a vantagem de estar estudando a ciência do bom viver e conselhos alimentares, né? Coisa assim. Já Então, faz parte do Sim. curso tudo. E nesse caso, eles querem que você lê, né? Para Porque é aprender. pra aprender mesmo. Cristine, o que fez você decidir em fazer este curso? Você tem alguma visão missionária para o futuro? Então, o ano passado eu vim aqui para o Brasil numa viagem missionária. E o que eu fui fazer foi algumas coisas mais viradas a coisas naturais e a saúde mesmo. Eu estava ajudando num curso de saúde. E então ajudando a ensinar e essas coisas. E eu vi a necessidade disso no mundo e como isso pode ajudar os outros. Então eu quis conhecer mais e o que eu vou fazer com isso eu não sei exatamente, mas eu sei que eu quero usar isso na obra de Deus. Legal, muito bom. E Christopher, eu sei que você você trancou a faculdade por um tempo para poder vir aqui ao Brasil para um projeto. Que projeto foi esse? Então, eu vim aqui ajudar num projeto que começou em BH, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Uma clínica na Serra do Cipó de vida natural. E então acabou de começar agora faz quase um ano. Mas eu vim ajudar na construção, na parte da informática, na parte da cozinha que eu gosto demais. Mas assim,
prestar os meus serviços, né? Sim. Para ajudar, mas também com a ideia de observar e ver como é que começa um projeto, assim. Como é que alguma coisa pode ir do nada para alguma coisa que está afetando a vida de muitas pessoas, abençoando a vida deles, ajudando as pessoas a sararem, aprenderem, né? Que está ajudando a missão da igreja. Como é que acontece alguma coisa assim, né? Então, eu parei a faculdade lá e deixei e vim presenciar isso. Que E interessante. tem sido muito interessante, tem sido muito legal. Porque, assim, a gente tem tanto conhecimento como adventista, a gente tem tanto privilégio, a gente quase não sofre de doença comparado com quem que não é adventista. Tem muitas vantagens, né? E como comunicar essas vantagens, essas bênçãos que Deus nos deu. Para dividirmos, né? Justamente, não foi só pra gente. E não ficar com a gente que nem os israelitas fizeram. Então, um dos meios disso é começar uma instituição, um projeto. E, quem sabe, no futuro, Deus me chame para fazer alguma coisa assim. E, então, eu vim fazer a minha parte de ver como é que acontece. E ajudar, né? E, Muito com bem. certeza. Pôr a mão na massa. Uhum. Muito bom. Eu sei também que vocês, no decorrer do tempo, aí, desenvolveram um hábito de decorar livros da Bíblia. Né? Como é que isso começou? Quantos livros vocês sabem, cada um, da Bíblia? Então, desde pequena, a nossa mãe incentivou, nossos pais, né? Incentivou a guardar a palavra de Deus no nosso coração e na nossa memória, né? Então, quando as tentações vêm ou durante o dia, lembrar a palavra de Deus é muito bom. Então, ela sempre incentivou isso. Vamos memorizar um versinho por dia? Então, isso virou um hábito que a gente começou. Já que a gente está memorizando um versinho por dia, a gente podia memorizar um capítulo ou um livro até. Então, é isso que a gente fez. Eu decorei 4 livros da Bíblia com amigos e foi uma bênção enorme para mim. Com amigos, com outras Sim. pessoas, que legal. Que esse projeto de memorizar em mais volume começou com um movimento de jovens nos Estados Unidos chamado o GYC, Geração de Jovens para Cristo. E assim, os valdenses sabiam o Novo Testamento de cor, eles sabiam a Bíblia inteira de cor. E o que mudou? Por que a gente não sabe? Tem alguma coisa fisiológica, alguma coisa assim que mudou? Não, parece que não. E tem menos necessidade agora? Não, pelo contrário, tem mais. Então, vamos memorizar. Né? Que legal. Então, a gente entrou nisso também. Eu memorizei Filipenses e partes de outros livros, vários outros livros. Vocês têm como dar uma amostra pra gente agora? Sim, mas em inglês. Tudo bem, não tem ser. problema. Então, vamos falar uma porção do capítulo 4 de Filipenses. Ok. Let your moderation be known unto all men, the Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything Prayer. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Jesus Christ. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things. Ai, que lindo. Parabéns. Já deu para ter uma ideia, realmente. E deve ser uma bênção, né? Poder estar lembrando os versos bíblicos e as promessas, né? E ter a esperança aí que a gente sabe que as promessas de Cristo são verdadeiras. E tem muitas aí para o futuro e coisas boas, né? A vida eterna, principalmente a vinda de Cristo. Sério, sabe quando não está conseguindo dormir ou tem um tempo vago, poder relembrar esses versos, estudar a Bíblia, é um privilégio muito grande. Com certeza. E quando você está estressado, qualquer situação, sempre tem uma promessa para isso, né? Então, ter essas coisas guardadas no coração faz mais fácil de lembrar. E quanto mais versos você tem memorizado, mais conexões dá para fazer, porque você lembra, eu tô lendo isso aqui, mas tem também um outro lugar que fala disso. E até o processo de memorização.
Quando eu fui memorizar, o que eu gostava de fazer era ler o capítulo ou o trecho que eu ia memorizar. Então eu lia e estudava para eu entender realmente o que eu estava memorizando. Aí fazia muito mais fácil. Eu já sentido estava e... familiarizada com o verso, o capítulo que eu ia memorizar, e aí faz parte de você. Aí, como ele disse, você vai estudar a Bíblia, você vê conexões que você não via antes, porque você realmente entendeu essa parte, aí você vai entendendo outras partes. E como memorizar e conviver tanto com esse trecho que você está memorizando, o que o escritor está falando, Paulo, por exemplo, em Filipenses, parece muito que ele está falando. Né? Você vai entendendo e parece uma conversa, parece que é uma pessoa Mesmo. agora falando para nós. Não parece a Bíblia no pessoa. inglês arcaico. Né? Uma Você vai leitura e alguém entendendo, conversando "Uau", com você. vira muito mais íntimo. Que legal, muito bom. Eu gostaria que agora se você tivesse uma pessoa aqui, um jovem, te pedindo um conselho, o que você daria? Em geral? Em geral, ou na vida espiritual principalmente, para manter no caminho de Cristo, quer fazer a vontade de Deus e estar num ambiente... hoje em dia está muito difícil para o jovem, devido a toda essa parte ao redor dele, né, que ele está envolvido. Mas ainda, como ele tomar uma decisão para permanecer no caminho de Cristo, quais os conselhos que você daria? Para permanecer no caminho de Cristo, a necessidade de conversão diária, né? Todo dia buscar a Deus, tentar estudar a Bíblia, orar e buscar ouvir a voz dele, né? Isso é indispensável para qualquer relacionamento, né? Você precisa gastar tempo conversando, convivendo, ou seguindo as sugestões do amigo, porque se você nunca segue sugestões, que amigo você é, né? E então, do mesmo jeito, tendo essa comunhão diária e daí, durante o dia, lembrando do que você estudou e do que você aprendeu e buscando aplicar, viver de acordo. Isso é a coisa mais importante para a vida de um cristão, né? E que realmente vale a pena fazer as coisas, seguir os conselhos que foram dados, né? Com o tempo, olhando, agora que eu posso olhar para trás da minha vida escolar de homeschooling, eu vejo quanto que valeu a pena, quanta vantagem que eu levei nessa história. E por quê? Tudo porque minha mãe leu os conselhos, falou, quer saber de uma coisa? Se Deus fala, é porque é para ser feito. E tem como ser feito. E eu não vejo como é que pode isso tornar uma realidade, mas Deus vai capacitar, né? Então, aplicar esse pensamento para tudo na vida, como é que Deus quer que seja feito? E se Deus quer que seja feito, vamos fazer desse jeito. Muda a vida, né? Tomando as decisões corretas, né? E você, Cristine, se viesse uma jovem, né, de uma visão mais de mulher, de menina, as dificuldades que tem hoje em dia, qual seria o seu conselho para ela? Olha, eu acho que hoje em dia uma coisa que é muito forte em qualquer dia, né? É a parte social. Mas se a gente vê que, na verdade, a primeira pessoa que a gente deveria agradar é o Senhor, eu acho que isso faz uma diferença muito grande. É a chave, sabe? Porque se eu estou buscando um relacionamento diário mais e mais profundo com Deus, com Jesus, eu vou estar querendo agradar Ele. Sim. Igual as minhas amigas. As amigas, mas e isso? Você já fez isso? Eu deveria ter a mesma vontade de agradar a Deus. Então, quando Ele pede alguma coisa, eu vou estar mais pronta. E não vou ser tão afetada pelas as outras partes social, né? As outras influências desse mundo. Então, buscar, como o Cristo disse, na oração, no estudo da Bíblia. E acho que outra parte também que é muito importante ter um diálogo com os pais, com a família.
e Ter um bom relacionamento. a conexão, porque aí você pode ter o conselho deles. Porque a gente tem a nossa relação com Deus, mas às vezes a gente não vai ver tudo ainda assim. Sim. Deus usa os nossos pais para falar conosco. Então, eu acho que isso é muito importante, ter uma relação boa com os pais. Muito bem, muito obrigado pela participação de vocês, por terem dividido o testemunho de vida aí. Pouco, né, porque vocês são jovens ainda, tem muito o que viver, né, mas já aí com tantas coisas boas para dividir com os demais. Muito obrigada, que Deus continue abençoando a vida de vocês, que vocês possam ser jovens que realmente iluminem o caminho dos outros, refletindo a luz de Jesus, aonde vocês estiverem, tá bom? Amém. Foi nosso Muito prazer. obrigado, foi um prazer mesmo. Obrigada. Muito bem. E a você, querido amigo, acredito que também foi beneficiado, assim como eu, ouvindo todas essas histórias lindas, que você também possa sentir o Espírito Santo tocando na sua vida, que você possa ouvir a voz dele. Se tiver que fazer uma mudança, nunca é tarde. Sempre Deus nos chama, onde quer que estejamos, porque Ele nos quer sempre no caminho certo, porque Ele sabe que o final é no céu. E Ele quer ver todos nós lá. Então, espero que Deus possa abençoar você e a toda a sua família e nos vemos numa próxima.